Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 1º de agosto, primeiro dia desse mês de agosto. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu irmão Juliano, que hoje está completando 43 anos. Parabéns, Ju, que Deus te abençoe. Hoje também a igreja celebra a memória de um grande homem, um doutor da igreja, um santo bispo, Santo Afonso Maria de Ligório, musicista, pregador, escritor, um homem de 1000 facetas, um poderoso intercessor, um homem que soube amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Vamos, então, por intercessão de Santo Afonso, iniciarmos esse nosso momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam para fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, se nós tomarmos a interpretação desta parábola que acabamos de ouvir nesse Evangelho, nós vamos nos recordar da parábola do joio e do trigo. Ora, o joio será queimado, o trigo recolhido ao celeiro. Os peixes bons que vieram na rede serão colocados nos cestos, levados para o mercado ou para a residência daqueles que os pescaram, serão feitos refeição para toda a família. Os peixes ruins serão jogados na praia para que as aves do céu os comam. Esse era o modo operandi do trabalho dos pescadores ali em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, e continua sendo até os dias de hoje o modus operandi de tantos pescadores. Agora, quem são os peixes bons? São os homens e mulheres do reino. São aqueles que abriram mão das coisas do mundo para seguir a Jesus. São aqueles que têm diante dos olhos a vontade de Deus e a obediência a esta vontade. São aqueles que são fraternos, solidários, compassivos, misericordiosos, bondosos. São aqueles que veem as necessidades dos seus irmãos, que fazem o possível e o impossível para suprir estas necessidades, que dão acolhida aos peregrinos, que visitam os doentes, que visitam os encarcerados, que rezam pela conversão dos pecadores, ou seja, que fazem o que Jesus faria. Quem são os maus? Aqueles que vivem para si mesmos, aqueles que não têm empatia pela dor do outro, aqueles que desprezam a vida e a religião do outro, aqueles que sempre zombam das pessoas que têm fé, aqueles que desprezam por completo o nome de Deus e a sua presença entre nós. São aqueles que estão aí única e exclusivamente confiando nas ciências e na capacidade humana, aqueles que põem a sua esperança no dinheiro e nos bens materiais, aqueles que acham que, por sua sabedoria e inteligência, podem fazer tudo. Estes são os maus. E qual vai ser o destino destes homens bons e dos homens maus? Jesus é claríssimo no Evangelho. Apesar de muita gente não entender ou não querer entender essa palavra no sentido literal, mas Jesus não mentiria, eu creio nisso, porque se mentisse não seria Deus, e de que serventia teria um Deus que mente? Nenhuma. Então, se o Senhor diz que vai acontecer, é porque acontecerá. Os bons serão conduzidos para a eternidade, para o reino dos céus, e os maus serão queimados na fornalha ardente, que nós podemos aqui falar, e traduzir para um bom português como sendo o inferno.
Há tanta gente hoje que quer negar a existência do inferno, como também aos que querem negar a existência do céu. Há tantos que reduzem o ser humano a simplesmente um corpo, que termina a sua jornada neste mundo e se torna pó. Há tantos que desconsideram a parte espiritual que anima este corpo. Tantos que não trabalham para que a sua alma continue viva depois da morte. Ora, mas há aqueles, pelo contrário, que se esforçam, que lutam, que procuram vencer a si mesmos, que são fiéis diante das tribulações, que vencem as tentações, porque rezam, porque leem a palavra, porque têm vida eucarística, porque se confessam, porque são caridosos, porque são bondosos. Há muitos, há uma multidão. Essa multidão será conduzida para o céu. E é uma multidão incontável. Não os 144 mil que tantos aí batem no peito e dizem que somente estes serão salvos. Ora, o amor de Deus se estende muito mais do que esse número, essa cifra de 140 mil, ou melhor, 144 mil. Esta cifra, ela é gigantesca. Mas mesmo que o amor de Deus seja extenso, infinito, mesmo que a misericórdia e a paciência de Deus sejam infinitas, há homens que vão rejeitá-lo. Há homens que não vão querer estar com o Senhor na eternidade. E por isso serão deixados à praia para serem comidos pelas aves do céu. Ou, diga-se de passagem, pelos trabalhadores de Satanás. Serão levados ao fogo eterno. E nós não podemos ficar aqui com meias palavras, porque o Evangelho não tem meias palavras. O Evangelho é sincero, o Evangelho é verdadeiro. O Evangelho é vida para aqueles que o acolhem e o recebem. Santo Afonso Maria de Ligório é considerado um grande doutor da Igreja, um grande homem de Deus, um profundo espiritualista, porque sempre pautou pela verdade. Santo Afonso nunca quis agradar o mundo, sempre preferiu agradar a Deus. Nós podemos nos recordar aqui de Pedro, diante do Sinédrio, que diz: antes agradar a Deus que aos homens, antes obedecer a Deus que aos homens. Se Jesus nos manda seguir esse caminho, sigamos. Não nos preocupemos pelo respeito humano, não tenhamos o desejo de agradar os homens e mulheres dos nossos tempos, porque eles, como nos disse São Paulo, não suportam a sã doutrina. E se não suportam a sã doutrina, é porque não creem em Deus. Porque quem crê no Senhor quer dar ouvidos a essa doutrina, quer viver dessa palavra para poder chegar à eternidade. Eu quero ir para o céu, e você? Receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais. Permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.